paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, juntos, para podermos assim compartilharmos daquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre duas coisas que oração não é, que nós temos que entender que isso é bastante claro na palavra de Deus, que é justamente tentar convencer Deus de que somos merecedores de alguma coisa. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 11 a 12, diz assim, diz que um fariseu foi orar ao Senhor e ele começa a falar algumas coisas interessantes. Olha só o que ele vai falar. O fariseu posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Aqui ele já começa dizendo um erro desse rapaz. Ele estava orando de si para si. Ele não estava orando dele para Deus, a respeito das coisas do coração dele, mas sim a respeito do orgulho humano. Vamos ver aqui algo que ele fala a respeito da oração. Diz assim, o fariseu posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E olha o publicano. Olha o que ele diz no versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E no 14, olha o que Jesus diz. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que a oração, ela não é feita para convencer Deus de que somos merecedores. Isso é uma coisa que nós temos que ter no nosso coração. Nós temos que ser humildes o suficiente para entender que Deus é soberano e que nós somos seus filhos, que nós somos aqueles que estão abaixo de Deus e igualmente aos homens. Independente de quão justo você possa ser, de quão santo você possa ser, amados, eu tenho entendido que nós temos que entender que existe a santidade de Deus, a pureza de Deus, e a santidade do homem, a pureza do homem. Nós temos que buscar aquilo que vem de Deus e não aquilo que vem dos homens. É por isso que a palavra ela vai trazer o sentido de que a nossa salvação ela vem por meio justamente da fé. E não, amados, por justiça ou por práticas de lei, por exemplo. Porque a lei ela trazia justamente essa ideia de fazer as coisas do lado de fora, sem envolver o coração. Mas quando você entende que você faz as coisas com o coração grato a Deus, envolvendo o seu coração nisso, então, amados, você está sendo verdadeiro consigo mesmo e com Deus, quando diz, Pai, eu faço porque eu sou grato a Ti, porque o Senhor me salvou e porque o Senhor é bom e maravilhoso na minha vida. Amém, amados? Uma segunda coisa que nós temos que ter em mente é que a oração ela não é um meio para mostrar aos outros que temos um relacionamento com Deus. Ela não é um meio para mostrar para outras pessoas que nós temos um relacionamento com Deus. É por isso que ele vai dizer na sua palavra, lá em Mateus capítulo 6, que ele vai justamente trazer essa ideia da oração com a intenção de ser visto pelos homens. Ele diz que quando você orar, você tem que fechar sua porta, fechar o seu quarto, fechar a janela e orar ao Pai em secreto, porque em secreto Ele vai te recompensar. E ele diz, olha, não ore como aqueles que oram em pé nas sinagogas, com a intenção de ser visto pelos homens, porque eles já receberam a sua recompensa. Então eu te pergunto, você quer receber a recompensa de quem? De Deus ou dos homens? Qual recompensa você quer? De onde você quer que venha essa recompensa? Se é de Deus, então faça em secreto. Se é dos homens, faça com a intenção de ser visto por eles. Porque o que muda uma oração, a minha oração, da oração de outra pessoa, ou a sua oração, da oração de outra pessoa, é justamente a intenção do seu coração. Amém, amados? Glória a Jesus. E agora nós vamos entender para que serve essa oração. Nós falamos que é o estabelecimento, nós falamos que é o meio de comunicação, nós falamos que é um relacionamento. Nós falamos que não é
convencer a Deus de que somos merecedores e nem mostrar para as pessoas que temos um relacionamento com Deus. Mas para que serve a oração? É para aproximar o homem de Deus. É para trazer essa via de comunicação. É para trazer uma aproximação do homem de Deus. Eu imagino que é muito fácil você falar com Deus. É muito fácil, é só você falar, é só você parar agora no seu quarto, fechar a sua porta, fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu estou aqui e vim conversar com o Senhor. Amados, eu acho tão maravilhoso quando falamos a respeito da oração como uma conversa. Eu sei que nós temos modelos de oração, mas para mim, uma das coisas mais preciosas na oração é justamente quando você começa a conversar com Deus a respeito do que você está sentindo naquele momento. É você ter essa noção de aproximação, de que Deus está dentro de você, de que Deus ele está junto com você e de que Deus ele vai sempre ouvir o que você tem para dizer. Amém, amados? Então vamos lá. Quando nós devemos orar? Em que momento devemos orar? Nós lemos que nós devemos orar sem cessar, ou seja, sem ter fim. Nós devemos orar o tempo todo sem desistir da oração. Não é à toa que Jesus ele vai citar lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, sobre uma viúva, que ela começa a incomodar um juiz para que ele venha a responder, ou para que ele venha justamente a trazer a sentença da sua causa. Então nós entendemos aqui, amados, que Jesus vai dizer sobre o dever de orar sempre e não desfalecermos. Que coisa linda é Jesus ensinando para a gente: você não deve parar de orar. Assim como Paulo lhe disse, orar sem cessar, Jesus está dizendo, assim como essa viúva fez, façais também a mesma coisa. Não desista de orar, não desista de conversar com Deus, não desista de ter comunhão, de ter relacionamento, de manter esse meio de comunicação com Deus. E também nós temos lá em Lucas capítulo 11, versículo 1 a 8, a parábola do amigo que também incomoda o outro amigo. Ele insiste pedindo pão ao outro amigo que não queria nem dar pão a ele. Mas Jesus disse que por causa de incomodar tanto, de importunar tanto, aquele amigo vai dar o pão. Então ele está ensinando para a gente como nós devemos orar. Com perseverança e persistência. Nós devemos orar com persistência, amados, sem desistir, sem retroceder, porque, amados, se a gente vai ser vitorioso, é por meio da palavra e da oração, amados. Essas são armas poderosas que nós temos hoje para podermos estar, amados, lutando a nossa batalha, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que nossa luta, amados, está nas regiões espirituais. A nossa luta não é contra homens, a nossa luta não é contra pessoas. Eu sei que às vezes você quer lutar contra pessoas, eu sei que às vezes a gente quer resolver coisas na nossa própria força, mas o apóstolo Paulo lhe disse, por meio do Espírito Santo, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e espíritos malignos das trevas, amados. Nós temos que entender isso, que a nossa chave para a vitória, que a nossa chave para alcançar o nosso objetivo é através da oração. É através dessa chave preciosa que nós temos, que nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós em paz e segurança, descansando sempre no Senhor. Então, como nós devemos orar ao Senhor? Uma das primeiras coisas que eu falei anteriormente, eu vou falar agora, é o que diz lá em Jeremias 29:13, que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis. Olha o que ele está falando aqui. Se você quer me buscar, se você tem interesse em me buscar, eu tenho algo para dizer para você, eu tenho um caminho que é certeiro de você obter a resposta daquilo que você tanto quer, ou obter algo que vem de mim através da busca de todo o coração. Isso nós temos que ter sempre dentro do nosso coração, né? Nem só na nossa mente como conhecimento, mas como algo revelado dentro de nós, de que nós temos que entender de que nós buscamos a Deus com o nosso coração, nós temos a certeza de que vamos achá-lo, amados. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 18, de como é que nós vamos orar ao Senhor? Através do Espírito Santo. É no Espírito, amados. Ele diz de fato, amados, ele diz que no Espírito, quando você ora no Espírito, você ora bem, você ora de fato. Lá em Hebreus 11:6 diz como nós devemos orar. Diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto aqueles que se aproximam de Deus, lembra lá, diz lá, para que serve a oração? É para nos aproximar de Deus. Aqui ele está dizendo, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. O que ele está dizendo aqui é, se você ora com fé, de todo o coração, Deus vai te dar presentes. Deus é um Deus que responde oração, Deus é um Deus que presenteia, assim como Jesus disse, Ele te recompensará quando você orar no seu quarto, de todo o coração, e crendo de que Deus é fiel para cumprir, para responder e para atender a nossas orações, amados. Amém. Glória a Jesus. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, 14 e 15. E esta é a confiança. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O terceiro ponto que eu quero frisar, orar segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus. Quando ele fala de segundo a vontade de Deus, é quando nós temos o conhecimento a respeito do que Deus diz a respeito daquela situação, então nós oramos segundo a vontade de Deus. Além de termos a palavra de Deus como nosso guia, nós, através da comunhão com o Espírito Santo, nós passamos a conhecer mais a Deus. E por conhecê-lo mais através do Espírito Santo e da palavra, então eu oro a vontade de Deus e eu tenho essa confiança de que Ele me ouve. E se Ele me ouve, amados, sobre aquilo que eu peço, então ele diz que nós estamos certos, ou seja, nós temos a certeza de que nós recebemos os pedidos que temos feito. Nós recebemos os pedidos que temos feito quando oramos à vontade de Deus, porque eu conheço Ele, porque eu tenho comunhão com Ele, com a palavra dEle, então eu estou certo, eu tenho essa confiança de que Ele me ouve, eu tenho certeza que eu recebi aquilo que eu pedi para Deus. Aleluia! Que palavra maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus para Jesus aí, por essa palavra maravilhosa. E olha lá o que diz também em Colossenses 4,14, que vai justamente confirmar que nós estamos falando a respeito de perseverar e persistir na oração. Saudai-vos, Epafras, que é dentre vós servo de Cristo, o que se esforça continuamente por vós em oração. Existe sim um esforço na oração. Existe sim uma parte que é nossa de orarmos ao Senhor. Existe um esforço na nossa parte. Irmão Pedro, quando é que existe esse esforço? Bom, quando a nossa carne não quer orar e você precisa estar orando ao Senhor. É quando você diz não à sua carne, porque você sabe que você precisa estar em comunhão com Deus todos os dias da sua vida, para que você possa estar tendo esse relacionamento com Deus, essa comunhão com o Senhor Jesus. Quero falar sobre duas coisas que é interessante do porquê nós devemos orar. Amém? O que está lá escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: porque através da oração recebemos a paz de Deus que excede todo entendimento. Aqui ele fala de nós entregarmos a Deus em oração tudo o que nós temos em mente em nosso coração. Deixar Deus conhecer o nosso coração faz com que nós venhamos obter a paz de Deus em nosso coração. Venhamos a receber essa paz, essa segurança, esse descanso em Deus. E assim, amados, nós possamos prosseguir com a força que Deus nos dá. Olha o que diz em Romanos 10:13, porque somos salvos. Porque nós somos salvos. Nós somos salvos através da oração, amados. A Bíblia diz que com o coração a gente crê, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a oração, amados, ela tem sim uma voz. Ela tem uma voz que sai dos nossos lábios, mas vem do nosso coração. Amém? Então no nosso coração a gente crê, mas na nossa boca a gente confessa. Quero contar a vocês uma ilustração a respeito de um passarinho. Olha só, você já viu um passarinho dormindo no galho sem cair? Como é que ele consegue isso? Se nós tentássemos dormir assim, nós cairíamos e quebraríamos o pescoço. E como é que o passarinho consegue então dormir em cima de um galho de uma árvore? O segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Elas são construídas de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa.
Os pés não vão soltar aquela coisa até ele desdobrar o joelho e voar. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. O joelho dobrado de um pássaro é o que dá força a ele, para que ele se segure naquele galho. E quando ele levanta e desdobra aquele joelho dele, ele pode sair para voar. Assim somos nós no meio da oração. O joelho dobrado aqui é uma ilustração, é uma ideia de alguém que está orando. E ele se segura firme em qualquer tempestade, em qualquer circunstância da vida, porque ele tem uma vida de oração diária, amados. Isso é o que nos fortalece, isso é o que nos dá força, isso é que faz com que nós venhamos a continuar prosseguindo e progredindo em nossa vida. É o joelho no chão, amados. É a oração diária que faz com que nós venhamos a nos manter firmes na presença do Senhor, amém? E para finalizar, eu quero ler algo com vocês que está lá em Salmos 34:17, que diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Quando é que eu sou livrado das tribulações pelo Senhor? Quando eu clamo. Clamor traz sentido de oração, porque, amados, Ele me escuta e me livra porque eu oro. Porque eu estou em constante oração, em constante comunhão e em constante relacionamento com Deus, amados. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Eu não poderia finalizar esse vídeo a não ser através da oração. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por todos aqueles que estão ouvindo e vendo este vídeo, Pai. Que o Senhor os alcance através dessa palavra. Que o Senhor os abençoe, Pai, e que o Senhor possa protegê-los e guardá-los de todo mal em nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer vida ao coração deles e que através desta palavra eles tenham uma vida de oração, Pai, com mais intensidade, com mais, Pai amado, frequência e fervor na Tua presença. Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e deixe o seu like no canal, se inscreva nele e compartilhe esse vídeo, que com certeza vai abençoar muitas pessoas, amém? Deus abençoe vocês, um forte abraço, hein? Tchau, tchau.